Olá, pequenos do 31. Então, hoje em Geografia, nós vamos usar o livro didático, o novo, volume 3, nas páginas 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Na página 4, eu vou mostrar só uma das imagens. Tem duas imagens iguais, tá? E vocês têm que achar as 4 diferenças, tá? Com relação ao desperdício da água. Então, vocês vão circular todas as diferenças que tem com relação ao desperdício da água, tá? Na imagem de baixo. Bom, depois aqui embaixo tem algumas perguntinhas pra gente responder, ó. Então, fala assim, ó. A água é um recurso natural? A água é uma coisa natural? Que foi a natureza que fez? Sim ou não? Ela é muito utilizada na nossa sociedade, então o que vocês acham? Como é que se a água é muito utilizada na nossa sociedade, sim ou não, tá? E depois como é que nós utilizamos a água, tá? Depois a próxima pergunta é: o que você aprendeu com o jogo dos 4 erros? Então, o que vocês aprenderam analisando aqui as duas imagens, tá? E na C, em seu dia a dia, você pode contribuir para evitar o desperdício da água no local onde você mora na sua escola? Então, vocês conseguem ajudar a economizar a água, desperdiçar menos água? Como? Tá? Depois, na página 5, tá falando para nós sobre recursos naturais não renováveis e renováveis, tá? Então, diz aqui, você estudou que os recursos naturais são todos os recursos da natureza. Então, tudo que é feito, que a natureza fez, que está disponível na natureza para nós. E que podem ser explorados por meio de trabalho e utilizados pelos seres humanos para atender às nossas necessidades. Então, são recursos que a gente utiliza para no nosso dia a dia, na nossa vida, tá? Por exemplo, como exemplos, podemos citar a energia solar, o ar, a água, a vegetação, o solo, os animais e os minerais, Aí diz assim, observe as imagens a seguir. Elas retratam exemplos de como a sociedade utiliza os recursos naturais. Então, aqui, ó, a preparação do solo, que é um recurso natural para a plantação. Aqui, ó, a utilização da água, que também é um recurso natural, para irrigar, para molhar as plantinhas que foram ali, as hortaliças, né? As coisas que foram plantadas. Extração de ferro, ó, de minério de ferro. Então, tem lugares, né, que a gente consegue extrair alguns minerais. Aqui é o ferro. E aqui, ó, a utilização de cimento e vigas de ferro para a construção de uma estrada, tá? Então, a gente está usando os recursos naturais modificados. Bom, aqui na página 6 fala assim para nós, ó. Os recursos que refazem de maneira natural, que voltam para o ambiente naturalmente, ou pela ação de atividades humanas, são chamados de renováveis, como a energia solar, o ar, a água, a vegetação e o solo. Então, a energia solar, por mais que a gente utilize ela, o sol tá sempre ali nos iluminando, né? O ar também tá presente na nossa atmosfera, em todo o ambiente onde a gente tá. A água, ela retorna pra gente por meio das chuvas, né? A vegetação, ela consegue nascer de novo, dependendo do lugar onde ela tá, se tá bem hidratada e tudo. E o solo, tá? Que é onde a gente planta as coisinhas. Então, aqui essa imagem tá mostrando o plantio de árvores, ó. Então, aqui eles tinham tirado as árvores, tinham feito uma plantação e agora estão renovando esse lugar, plantando as árvores de novo. Os recursos naturais, como os minérios, o petróleo, o carvão mineral,
levam milhões de anos para serem renovados, por processo natural. Eles não podem ser reproduzidos pela ação humana, por isso são chamados de não renováveis. E aí aqui, ó, tem um lugar de extração de petróleo no meio de um oceano. Então, o petróleo, que é utilizado para fazer a gasolina que a gente coloca no carro, ele não é renovável, ele não volta naturalmente para o ambiente. Então, ele um dia vai acabar, tá? Então, a diferença de renovável para não renovável é isso, tá? Bom, aqui na página 7, tá falando assim, ó. Em virtude de sua localização geográfica, do ambiente onde ele está, do lugar onde ele está, a extensão territorial, o tamanho do nosso país, o Brasil apresenta grande diversidade de recursos naturais. Então, a gente tem uma grande quantidade diferente de recursos naturais, como os hídricos, que são a água, tá? Os vegetais e os minerais. E aí, aqui mostra para nós, ó. As águas de superfície, as que estão em rios, lagos, oceanos não, porque a água dos oceanos é salgada, tá? Mas então a dos rios e lagos e as subterrâneas, que estão embaixo do solo, formam recursos naturais hídricos que são utilizados principalmente em residências e indústria para irrigação e eletricidade, tá? Então aqui é uma das formas que a gente utiliza a água, ó. O banheiro é o cômodo responsável por mais da metade do consumo da água das residências. Porque a gente usa no banho, a gente usa para lavar a mão, para escovar o dente, para lavar o rosto, para dar descarga. Então, é o lugar onde mais usa esse recurso natural, tá? Na casa. Aqui, ó, tá mostrando para nós as castanhas do Pará, que são sementes da castanheira do Pará, que é uma árvore típica da floresta amazônica. E elas servem de alimento. No Brasil, a coleta dos recursos naturais de origem vegetal, madeira, folhas e frutos é mais intensa no norte do país. Além da extração da madeira, essa porção do território brasileiro é responsável pela produção da castanha do Pará, o látex, babaçu e outras sementes e frutas. Esses recursos naturais são utilizados sobretudo para a indústria alimentícia e farmacêutica. E aqui para nós está mostrando o carvão, ó. Foi formado há mais ou menos 340 milhões de anos por meio da decomposição de plantas. Então, quando as plantinhas morrem, elas vão se desmanchando e podem se transformar em carvão depois de muitos anos, tá? Ó, soterradas em regiões pantanosas. É usado em siderúrgicas e usinas termoelétricas. Então, é uma forma de botar fogo, de formar energia, tá? O nosso país é rico em recursos minerais. O carvão mineral e o petróleo são combustíveis fósseis, que quer dizer que são de plantas, de animais e plantas que já morreram há muito tempo e estão se modificando, tá? Chamados recursos minerais energéticos, mas são classificados como minerais, tá? Então, o carvão e o petróleo, eles são utilizados para formar energia para o nosso dia a dia, tá bem? Aqui na página 8, tem um Você Sabia, tá? Então, diz assim, ó. Você sabia? O petróleo é um recurso natural não renovável muito utilizado na nossa sociedade. Dele são extraídos inúmeros produtos como a gasolina, o querosene, o óleo diesel e o gás liquefeito do petróleo, popularmente chamado como gás de cozinha, bastante usado em muitas moradias para o preparo dos alimentos. Aqui são os caminhões carregando o gás, ó. Do petróleo também são extraídos outros derivados que dão origem a diversos objetos, plásticos,
fios de nylon, asfalto, borracha sintética, tintas, cosméticos, fertilizantes. Então, tudo isso eles conseguem transformar o petróleo e fazer com que ele se transforme nessas coisas, tá? O petróleo é resultado da decomposição, então do desmanche, da degradação de material orgânico, que é animal ou vegetal que morreu, tá? Soterrado há milhões de anos. Com o passar do tempo, esse composto orgânico sofre alterações de bactérias e micro-organismos, altas pressões e temperatura, transformando-se num líquido negro e viscoso. Então, a temperatura, o ambiente, algumas bactérias, alguns micro-organismos vão fazer com que esses animais que foram mortos e soterrados comecem a se transformar no petróleo, tá? As reservas de petróleo localizam-se em grandes profundidades, sendo necessários, portanto, muitos estudos e novas tecnologias para encontrá-las e extraí-las de melhor forma para não poluir o ambiente. Então, aqui, ó, tem uma extração de petróleo na terra, ó. Tem que cavar um buraco e bem fundo para achar o petróleo. E aqui, ó, no mar. Aí, no mar ainda é mais fundo ainda, ó, tá? Então, ele fica lá nas camadas mais baixas, mais profundas da terra, tá? Aqui na página 9, a gente tem umas atividades para fazer. Então, tem aqui, ó. Com a ajuda do professor, analise o mapa a seguir, depois resolva as questões. Então, a gente tem um mapa do Brasil e os recursos minerais. Então, aqui, ó, tem os desenhos de todos os recursos minerais que são utilizados, onde a gente encontra com maior quantidade, tá? Então, aqui tem, ó, carvão, alumínio, sal, diamante, o fósforo, potássio, todos os recursos minerais que a gente encontra no Brasil e onde a gente encontra, tá bem? Então, aqui tá mostrando os desenhos e aqui, ó, tá mostrando para nós na legenda o que significa cada um desse desenho, tá? Então, que informações o mapa apresenta? Então, o que tá mostrando aqui para nós no mapa, tá? O que tá dizendo aqui no mapa? O que esse mapa, ele tá representando, tá mostrando para nós? Tá certo? Aí vocês vão responder ali. Depois, que recursos minerais são encontrados na unidade federativa em que você vive, tá? Então, no nosso estado, o que a gente encontra mais, tá? O que a gente encontra mais por aqui, tá certo? Vocês também podem ir analisando os outros estados que estão mais perto de nós também, tá? Observe o mapa, assim. A rosa dos ventos é essa aqui, que mostra para nós onde é o norte, o sul, leste, oeste, onde fica a parte sul, a parte norte, a parte oeste e a parte leste do nosso país. Ó, observe no mapa a rosa dos ventos. Em que porção do Brasil há maior concentração de recursos minerais energéticos? Então, a gente vai vir aqui, ó, vai ver em qual parte, se é no norte, se é no leste, se é no oeste ou se é no sul que a gente encontra a maior parte dos recursos minerais que produzem energia, tá? Lembrem que o petróleo produz energia, tá? Por exemplo, tá bem? O carvão também, o gás também, tá? Tudo isso produz energia, tá certo? Depois, no exercício D, qual a importância do petróleo para a sociedade? Então, por que a gente precisa tanto do petróleo? O que ele traz de benefício para nossa vida, tá? Por que a gente precisa utilizar ele? No que ele se transforma, que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, tá? Depois que vocês terminarem, vocês peçam pro pai e pra mãe tirar foto e mandar pra tia por e-mail. Qualquer dúvida, mandem pra tia também, ok? Beijinho, até a próxima.